Queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero estar trazendo mais uma palavra para a nossa reflexão nesse momento, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 1, que nos diz o seguinte: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. É interessante que em Lucas, capítulo de número 11, versículo 1, Lucas ele relata que Jesus, como de costume, ele se retirou e ele estava ali em certo lugar, orando. E nisso que Jesus está orando, os discípulos estão ali de longe. Estão um pouco afastados, mas eles estão ouvindo a oração do Senhor Jesus. E ao ouvir a oração do Senhor Jesus, eles ficam impactados, porque Jesus ele está fazendo uma oração diferente. Jesus ele está fazendo uma oração que os discípulos não eram acostumados a orar, não sabiam orar, eles não sabiam orar. E eles nunca tinham visto ninguém orar como Jesus orava. Então, qual era o diferencial da oração do Senhor Jesus? Porque nos dias atuais aí nós temos muitas orações, mas Jesus ele tinha um diferencial na oração dele. A ponto de um dos discípulos, a Bíblia não diz o nome deste discípulo, mas eu penso que tenha sido Pedro. Por que eu penso que talvez tenha sido Pedro que foi falar com Jesus? Porque Pedro ele era sempre aquele discípulo que tomava a dianteira, né? Que tomava a iniciativa para perguntar alguma coisa para Jesus, para questionar Jesus. Algumas vezes o questionamento dele, Jesus respondia, como aqui, e outras vezes ele levava também uma repreensão forte, né? Ele era repreendido. Você se lembra no caso que o barco, os discípulos estão no barco e Jesus vem andando sobre as águas? Quem é que toma a dianteira? Pedro. Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Então, por essas e outras passagens, eu creio que aqui foi Pedro, né? Quando disse que ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então eu penso que foi Pedro que chegou e disse: Senhor, que oração foi essa que o Senhor fez aí, Senhor? Eu não conheço esse tipo de oração, nem eu, nem os outros discípulos. Senhor, ensina-nos a orar desse jeito aí, assim como João também ensina os seus discípulos a orar. Então, qual era o diferencial do Senhor Jesus na oração? Hoje em dia nós temos orações de petições, vários tipos de oração, mas eu creio que a oração que fazia todo o diferencial na vida do Senhor Jesus, e que todas as vezes em que ele orava, que ele falava com Deus, que ele pedia algo para Deus, Deus o atendia, não era simplesmente pelo fato dele ser o Filho de Deus, mas era pelo fato de que a oração dele não era como muitas orações nos dias atuais. Eu creio que não era uma oração de petição. Senhor, me dá, Senhor, estou precisando disso, Senhor, estou precisando daquilo, Senhor, me dá, Senhor, faz um milagre, Senhor, abre uma porta. Não era esse tipo de oração, eu creio. Então, qual era o tipo de oração que Jesus Cristo fazia que impactou tanto os discípulos? Eu creio que essa oração que Jesus Cristo fazia que impactava tanto os discípulos era uma oração de rendição à vontade do Pai, como aquela que ele fez no Getsêmani. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus ele ensina os discípulos e ele entrega ali um modelo. Então esta oração de rendição feita pelo Senhor Jesus, que impactou tantos discípulos, é a oração a ser seguida pelos seus discípulos, como ele vai desenvolver no exemplo de oração que ele ensina aos seus discípulos, que seja feita a vontade do Pai. É uma oração onde você vai falar de você para Deus, né? Quando ele diz: perdoa os nossos pecados, né? Reconhecendo as falhas, os erros, pedindo. É uma oração de dependência e submissão a Deus. Se nós orarmos assim, nós estaremos dando grandes passos para
sermos bem-sucedidos naquilo que estamos precisando, naquilo que estamos intercedendo, naquilo que estamos colocando diante de Deus. Então esta oração chamou a atenção dos discípulos e Jesus Cristo e os discípulos se interessaram por esta oração, porque eles viam que quando Jesus Cristo saía dessa oração, ele ensinava com poder e com autoridade. Ele não ensinava como as outras pessoas ensinavam, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Por quê? Porque por causa do seu estilo de oração que agradava ao Pai. Então que possamos ter esse estilo de oração que agrada ao Pai. E assim, quando nós estivermos ensinando, cantando, pregando, orando, aconselhando, os sinais e a unção do Pai estarão presentes, temperando aquilo que fazemos no reino para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.